Uma excepcional noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação especial. E especial por quê? Presença do nosso correspondente internacional brasileiro lá nos States, trabalhando com licitação, Renato Gomes. Cadê o Renato? Ô, Renatão! Olha o Renato aí. Renato, bem-vindo ao Brasil novamente, com essas pílulas de sabedoria, molecão aí novo, esperto, hein? Moleque esperto lá nas licitações lá nos Estados Unidos, hein? Tá arrepiando lá. O pessoal comenta, pô, mas por que esse cara tá lá? Já perguntaram isso pra mim. Eu falei, tá lá porque ele tinha que estar lá, meu. É brasileiro trabalhando com licitações dos Estados Unidos. Se capacitou, chegou lá e tá bombando. Renato, bem-vindo novamente ao Brasil. A sala é toda tua, adentre, e me parece que hoje o papo é novidade, né? Bem-vindo, Renato. Vamos lá. Valeu, muito obrigado, Adelson. Olha, hoje vai ser interessante, né? Eu lembro de um bordão que fala, senta que lá vem história, né? Então hoje a gente vai Isso. conversar sobre como que o processo de licitação evoluiu até os dias de hoje, né? De onde começou, como é que isso aconteceu nos Estados Unidos. E eu vou te contar uma coisa, cara. Vendo a história, o processo licitatório ele evoluiu bastante por causa das guerras, né? E a gente vê conflitos atuais, vamos falar de conflitos anteriores, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, mas a gente vai ver interessante a importância da lei de licitações, né? A gente fala bastante aqui no programa sobre o FAR, que é o Federal Acquisition Regulation, ou a regulamentação de licitações aqui nos Estados Unidos. Então, assim, o interessante é que a lei, por mais chata que pareça, ela é fundamental para guiar o rito ali de proteção ao dinheiro público, né? Em todos os treinamentos que a gente faz aqui no governo, seja treinamentos fiscais, seja treinamentos técnicos, uma coisa que é recorrente nos treinamentos é de que os agentes de licitações, são pessoas como eu que trabalho do lado do governo, a gente está aqui para ser pessoas que protegem o interesse público, inclusive o interesse financeiro da população. Eu sou uma pessoa que paga impostos, então eu tenho esse cuidado também de lidar com esse dinheiro, porque o dinheiro não é meu. Mas lá no passado, me parece que não era muito bem assim a ideia, não, Adelson. Então, assim, os primeiros processos licitatórios, por assim dizer, que eram processos de compras, né, eles não eram um processo, não tinha um rito muito grande, eles datam de 1775, Adelson. Pô, tu não era nem bebê, hein? Nossa, meu. Nossa. Eu não tinha nascido nessa época, Renatão. Eu não Essa tinha. ainda não, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar Ah, lá. Você vai gostar, você vai gostar. Mas esses primeiros contratos, eles foram feitos para compras de comida, alimento, roupas, armas, né? Então você vê que ali está sempre envolvendo esse processo de conflito e esses processos eles começaram a acontecer. Assim, o interessante é que hoje a gente, né, tem inteligência artificial, internet, computadores. Pô, 1775 não tinha nada disso. Então os contratos eles eram todos escritos à mão, assinados à mão. E aí o interessante disso é que esses contratos eles eram assinados das casas das pessoas, né, dos donos ali das empresas, dos empresários. Então, pode-se perceber ou pode-se imaginar que esses contratos eram assinados à regalia de quem estivesse assinando. E aí aqui eu vou fazer um ponto muito interessante. É uma conversa que a gente está vendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos que está tendo bastante interesse, é a questão da soberania nacional. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma empresa, lá em 1775, eu tenho uma empresa e eu quero ali fazer uma negociação com o governo. O governo tinha muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque o governo é soberano. Então, se eu assino um contrato com o governo, é como se eu estivesse assinando um contrato com a entidade mais poderosa, onde nada do que eu fizer eu tenho como recorrer. Eu não tenho como apelar, eu não tenho como processar o governo, eu não tenho como fazer nada. Por causa da soberania do governo, o governo também não tinha como assinar os contratos. E não tem como um ser soberano assinar um contrato com uma empresa. Então, o que acontece? O governo teve que determinar quais as pessoas que poderiam assinar contratos em nome do governo, não é qualquer funcionário público que pode assinar um contrato. E, além disso, o governo teve que explicar quais seriam as formas de que as entidades privadas poderiam ter qualquer tipo de direito contra o governo, em caso de falhas, em caso de penalidades, em caso de não pagamento e tudo mais. Então, há um dispositivo legal que equipara essas duas entidades, o privado e o público, de dar poderes ao poder privado de ter direitos contra o soberano, que é o governo. Então, esse é um fato muito interessante. Se você parar para pensar, é algo muito
importante para as empresas, porque senão as grandes empresas não teriam como assinar, não teriam o menor interesse de assinar um contrato com o governo. O governo tem todo o dinheiro, mas ele também tem todo o poder. Então, se ele falar assim, eu não concordo mais, não quero mais pagar, ele é soberano e ele não teria nenhuma penalidade. Então, teve todo um argumento jurídico de equiparar isso aí para dar formas ao setor privado. Então, isso aqui, para mim, já é uma grande institucionalização do governo para que ele possa equiparar. Mas então, 1772, a galera assinava contrato à mão, dentro das casas. Então você pode imaginar que o cara que assinava o contrato em nome do governo, ele ia assinar com os amigos dele, né? Com os empresários que ele conhecia. E aí a gente vai chegar no tema de corrupção já já. Mas, enfim, em 1792, ou seja, quase 20 anos depois, né, de 1772, a primeira lei de licitações ela é assinada. É uma primeira tentativa ali do Poder Legislativo de regular como que esses contratos governamentais eles seriam homologados e adjudicados. E o foco dessa lei era a transparência para prevenir o favoritismo. Olha só que interessante. O pessoal estava assinando contrato dentro das casas. Então eu ia lá com meus amigos, não tinha internet, não tinha que publicar nada, era com quem eu conhecesse. Então, o cara que é do estado da Flórida ia assinar com as empresas que eram locais aqui, com o pessoal que ele conhece. Então, imagina que tinha aquele lobby, aquela galera dentro dos palácios ali, dentro das áreas governamentais, fazendo os famosos jogos de golfe, né, onde o pessoal ia estar ali fazendo todas aquelas negociações. Então, quase 100 anos depois, 1861 a 1865, teve a Guerra Civil. E aí, nessa parte, o governo começou a evoluir nas suas contratações. Ele começou a comprar coisas de forma rápida em grande escala. E aí já começou a virar um problema, porque não era mais aquelas compras locais, já começaram a virar compras em nome do país, né? Coisas grandes. Então, nesse período, começaram a ser expostas as fraudes que estavam acontecendo e a corrupção, que levaram a futuras reformas ali dessa lei. Né? Uma curiosidade disso aqui, a gente já conversou aqui no teu programa, Adelso, que o papel do agente de licitação, né, do lado do governo, ele é conectar o ponto A com o ponto B. Né? O órgão do governo que está precisando de uma coisa, seja o Exército, seja as entidades civis e as empresas do outro lado que podem fornecer isso aí. Então, basicamente, a gente pega a lei, que é a regra do jogo, e a gente fica controlando ali, ó, a comunicação entre as empresas e o governo, tudo isso, ela parte por princípio com base na lei. E aí, lá em 1861, entre 1861 e 1865, com essa guerra civil aí, as compras durante a guerra civil, essas fraudes começaram a ser expostas, né? E uma das curiosidades foi que uma empresa vendeu botas militares para uma das forças armadas ali. E a sola dessas botas eram feitas de papelão, não era feito de material resistente. Então, assim, você começava a ver, assim, as fraudes, né? Onde a empresa falava que ia entregar uma coisa e não entregar, porque a regra da licitação era muito frágil, era muito fraca, e o pessoal lia a documentação ali e conseguia achar ali argumentos para poder ser pago por uma coisa que não tinha sido entregue, né? Então, assim, na evolução disso aí, em 1910, opa, já estamos chegando na tua época aí, hein, Adelson? 1910 está chegando perto. Uma nova lei foi assinada e essa nova lei começou a falar sobre as regras de trabalho, né? Leis trabalhistas. Então, em 1910, esse papo começou a acontecer, onde dava algumas proteções aos trabalhadores, principalmente aqueles que faziam serviços para o governo federal. Então você vê que a lei já está começando a evoluir, né? Em 1861 a 1865, a gente começou a ver a questão assim, das grandes compras e compras rápidas. Então isso começou a apresentar as fraudes e corrupção. Em 1910 já começam a entrar leis trabalhistas dentro desse processo de licitação. Agora chega a época, tá chegando, né, Adelson? Tá chegando. Me fala quando chegar em você, em 1940, a era da Segunda Guerra Mundial. Chegou ou não chegou? Falta 2 anos, falta 20 anos. Então vamos que vamos. Vamos lá. Cara, quando chegou na época da Segunda Guerra Mundial, as licitações, elas literalmente explodiram a quantidade de compras. As compras ficaram extremamente grandes, extremamente complexas, extremamente caras. E aí o governo precisou centralizar como ele iria fazer esse tipo de compra. Você imagina ali, você tinha as bases militares de diversas forças armadas dentro de uma guerra, e cada um comprava de um jeito, com uma velocidade, com um requisito, com um tipo de termo. E aí era uma infinidade de contratos. Então você tinha as bases A e B dentro do mesmo estado comprando as mesmas coisas de forma totalmente diferente. As empresas ficavam doidas com aquilo, era uma dificuldade muito grande, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade, né? A gente está conversando aí em outros projetos
sobre essa questão de estar progredindo no meio do caos. Então, no meio daquele ambiente caótico de guerra, várias empresas vendo oportunidades, e, pô, essa base aqui é mais fácil é mais fácil de vender, aquela base ali é mais complexa, e aí do outro lado você tem o governo, pô, essa base aqui eu não consigo achar o material, a outra está conseguindo. Então, o governo começou a perceber que ele precisava centralizar essa forma de fazer compras. Aí, em 1947, foi assinado a Lei de Compras para os Serviços Armados, né, que entrou ali, então, a Lei dos Militares, essa compra, onde o Departamento de Defesa, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, que aqui é chamado o DoD, né, Department of Defense, ele estabeleceu regras para compras de contratos, onde eles começam a fazer regras básicas para as compras, onde todas as forças armadas, todos os órgãos militares começariam a usar as mesmas regras de compra, com o objetivo ali de dar um pouco de equilíbrio a isso aí. E aí, em 1949, 2 anos depois, os civis, as agências civis, os ministérios civis, começaram a fazer a mesma coisa. Então você vê que o militar está indo um pouco à frente por causa da necessidade, da urgência da guerra. E aí aquilo que é aprendido no meio da guerra, aquilo que é aprendido no meio da dificuldade, acaba passando para as agências civis também, algum tempo depois. Nesse caso, 2 anos depois. Mas aí você vê que o Departamento de Defesa está fazendo regras de um jeito, o Departamento Civil está começando a fazer outras. Talvez é parecido, mas não são iguais. Aí a gente começa a chegar aqui, então, na era onde a gente está se aproximando da criação do FAR. Ainda não, mas a gente está se aproximando. De 1960 a 1970, foram assinadas as regulamentações das compras civis e militares. Ficou feliz, Adel? 1960 a 1970. Nasci, pessoal, 1960. Garoto. Então, assim, nessa época foi quando o governo parou e falou assim: opa, que tá muito bagunçado, a gente precisa regulamentar, a gente precisa definir as regras. A gente precisa frear essa corrupção que está acontecendo, né? Que começou lá em 1700. Então, você está vendo aqui 200 anos desse processo de compras, onde muita gente deve ter ganhado muito dinheiro, né? A gente vai trazer algumas curiosidades aqui, mas o importante é entender que o governo ele começou a ficar inteligente, né? Os superiores começaram a ver que pô, tem muita gente se beneficiando, mas principalmente o perigo, né? Você comprar botas para os militares que estão indo para a guerra e as botas chegarem lá com sola de papelão, né? Não oferecer proteção nenhuma e o pessoal que está na guerra é ser humano, né? Pai de família, está saindo do país, né? Pegando um avião para ir lutar lá em outro lugar e o cara chega lá e a bota dele é de papel. Então, o governo começa a criar esses mecanismos de proteção para poder frear as empresas com corrupção e fraude, os espertinhos, né? Os malandros, mas ao mesmo tempo frear a corrupção do lado do governo também, né? Parar com esse favoritismo, parar com vou dar o contrato com meus amigos, né, para poder agariar votos, talvez. Então, esse processo vai evoluindo. Aí, em 1984, né, ainda não era do Renato ainda, já era do Adelson, mas não era do Renato ainda. Em 1984... Um ano antes de me casar. Olha, a Adelson já estava ali, né, passando Somebody Love, sou dignista. Então, 1984, o Federal Acquisition Regulation é assinado, onde ele junta as regras do Departamento de Defesa com os órgãos civis em uma só lei. Então, o nascimento do FAR, aí, que é a nossa Lei Oficial de Licitações dos Estados Unidos, é datada de 1984, e aí é um esforço de juntar todo mundo. Ó, militares e civis, vamos usar as mesmas regras do governo federal, tá todo mundo embaixo do mesmo arcabouço jurídico. Agora, beleza, vamos para as curiosidades, né? Primeira licitação, ela é de 1775, literalmente para a compra de comida e armas, né? Até pólvora estava nessas licitações aí. Esses contratos eles eram dados com base nos relacionamentos, né? Então, os amigos ali que eles iam fazer trocas aí, fazer esses contratos, assinar esses contratos. Em 1860, que a gente conversou, foi quando a gente começa a ver as fraudes sendo expostas, né? Então, você tem fraude nas entregas de produtos, né? Como as botas ali que foram feitas de sola de papelão. Nessa época você vê que vários desses contratos eles foram dados por questões políticas, né? Aqueles acordos. Pô, parece com as coisas que a gente vê no Brasil, né? Você vê, né? O político ali, ele agradava um parente com um contrato, e então é complicado, não tinha muito essa transparência, não tinha muito essa questão da publicidade. Tem algumas questões aqui de propina, né? Em 1920 teve um escândalo onde o secretário de Interior ali, que é como se fosse um dos ministros, ele alugou reservas de óleo para empresas privadas sem competição. Então ele literalmente apontou empresas que iriam ganhar. Isso aí foi em torno de 1920. Ele chegou a receber $400 mil de propina naquilo lá. Então, como que o FAR, como que o Federal Acquisition Regulation, ele foi utilizado, chegou no desenvolvimento para prevenir esse tipo de coisa, né? Então vamos fazer uma comparação um pouquinho de como que o FAR
ele ajudou a prevenir essas coisas que aconteceram no passado, antes do FAR existir, né? Então, o FAR, ele tem regras de que a licitação tem que ser pública, tem que ser publicada. Então, essa questão de ser feita uma licitação sem competição, a lei de licitação já previne, mesmo que a licitação seja de defesa, mesmo que a licitação seja de proteção nacional, essa licitação ainda tem que ser publicada e ela tem alguns parâmetros ali para que ela aconteça sem que as informações que não podem ser divulgadas sejam divulgadas, né? É claro que a gente já conversou sobre as questões de licitações de emergência, onde a licitação, ela, às vezes, não acontece, ela é feita de forma muito rápida, mas ela tem que ser postada depois, dizendo quem ganhou, o que aconteceu. Então, mesmo que haja alguma questão ali de segurança nacional, depois ela tem que ser feita pública, tem que se tornar pública. E o Congresso também tem mecanismos para chamar ali o Ministério da Defesa para explicar algumas licitações que não podem ser públicas, mas ela não é literalmente secreta de todo mundo, né? O Congresso, que é quem está aprovando o orçamento, precisa saber. Além disso, regras de conflito de interesse foram implementadas na lei. O FAR tem uma seção todinha que é sobre conflito de interesse. Então, quando a gente vai assinar um contrato, que tem todo um procedimento que é feito para saber se existe algum conflito de interesse, isso fica registrado na documentação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente já conversou aqui no programa do Adel sobre os tipos de contrato. A gente tem contrato de preço fixo e contrato de custo de reembolso. Os contratos de custo de reembolso, eles basicamente a empresa ela fala quanto que custa para ela produzir aquele item ou prestar aquele serviço e ela adiciona ali o seu lucro. E esse custo ele tem que ser, hoje, né, no FAR, ele tem que ser quebrado. A gente precisa saber exatamente, o governo tem mecanismo ali de checar tudo isso. Naquela época não tinha isso. A empresa dizia quanto que ia custar e aumentava e botava o seu lucro em cima disso. Então não era muito claro, né? Então, o que o FAR faz hoje para melhorar essa questão do passado? Ele coloca os tipos de contrato, quais são as regras, quais são os tipos de auditoria que são feitos e como que as empresas têm que certificar o seu custo. Então, a empresa tem que dizer exatamente quanto custou, assinar com o contador e o governo tem mecanismos de órgãos de auditoria que conferem esses valores para saber se aquilo lá está de acordo com o mercado. Então, assim, outras coisas que aconteceram o governo comprou martelo a $436, caro pra caramba, né? Comprou assento sanitário por $640 e comprou cafeteira de $7.600. Putz, que cafeteira cara. Isso para o militar ali tomar o cafezinho preto. O cara todo dia reclamava que o café tava ruim pra caramba. Então, claramente, não era porque uma cafeteira era muito boa, mas porque aquele preço estava superfaturado. Então, a gente conversou no último programa sobre os contratos por negociação no capítulo 15 da lei. E esse capítulo 15, ele mitiga, né, todos esses problemas aí de realismo, porque ele determina que o agente faça análise de preço, confira que aquele valor é real e tudo mais. De forma resumida, os conflitos eles ajudaram a chegar nesse ponto onde a lei está. E agora a lei está passando por uma reforma, onde está tirando um monte de perfumaria e deixando apenas o que é básico e necessário para a lei ficar um pouco mais enxuta. E aí os ministérios e agências vão desenvolver as suas boas práticas de compras ali. Mas, de uma forma bem resumida, essa é a história das licitações nos Estados Unidos. Começou em 1772, com os primeiros contratos sendo assinados à mão, escritos à mão, e hoje a gente tem os contratos, né, com a internet e tudo mais sendo publicado no site do Tio Sam, onde a gente vê tudo o que está acontecendo, as empresas conseguem pesquisar ali quais são as licitações que estão publicadas, a gente consegue ver os resultados das licitações também através do sistema FPDS, né, que é um site onde todas as licitações são publicadas, todas as ações são publicadas. Então, assim, é uma evolução muito grande. É isso, Adelson. O que você achou aí dessa maluquice? Eu achei umas coisas muito legais. Quando você falou em 1960, 1960 você falou que explodiu as primeiras corrupções aí. Quando eu estava nascendo, estava explodindo as primeiras corrupções aí nos Estados Unidos. Eu comento até nos meus programas, quando a galera fala. Tem a máquina de escrever aqui que eu brinco, eu falo assim, eu sou do tempo de licitações que eu usava aquilo ali, usava a máquina de escrever dentro dos departamentos. Passei muito tempo dentro de órgãos do governo, trabalhei em várias e várias secretarias de governo e era máquina. Quando pintou a máquina elétrica, nós ficamos numa alegria danada. Só que a máquina elétrica ela era muito veloz, aí tinha um branquinho, que era um papelzinho que a gente colocava, certo? Para corrigir aqueles textos na máquina elétrica. Você vê, com toda essa tecnologia hoje, certo? Eu até brinquei aqui no começo do programa hoje, o Renato,
é o presente, eu sou o passado. A gente brincando com o Renato Molecão novo e a gente já passou por todo um monte de experiência, já tomamos na cabeça nesse mundo das licitações aí. E são 20 anos de internet agora, são 10 anos de rede social, que eu comentei, e são 2 anos de IA. Então a IA também está chegando aí para mudar todo esse processo. Agora eu achei muito interessante, Renato, quando você citou que eles fechavam contratos em casas assinados com grupos particulares, tudo que nem aqui é a mesma coisa praticamente que também aconteceu aqui no Brasil. Vocês começaram em 1984, foi o primeiro impulso da nova lei, e aqui foi em 1993, você viu? Foi bem depois também. Agora nós começamos com a nova em 2021, está rolando a nova lei aqui. E vocês também estão começando agora em 2025 a nova lei de vocês aí. E eu quero te falar uma coisa, Renato. O programa está acabando. Acabou o nosso horário, Renatão. Caramba! Bom, o assunto foi certo. Se você quiser retomar alguma coisa, o programa que vem, eu em cima desse gancho, que nem eu comento para vocês, pessoal. Renato Novidade, e eu quero agora um minutinho aqui rapidinho. Se você chegou até agora aqui nesse conteúdo, a gente pede o seu likezinho, que você assine o canal, porque é só assim que essa matéria ela tem como prosperar dentro da internet. Por isso que todos os bloguistas tal, eles vêm em público e falam, meu, dá o seu likezinho, assina o canal. Porque se vocês não fizerem isso, o conteúdo não é distribuído, nós não somos o dono, nós não somos uma TV fechada, que nem acontece, que nem muitas vezes. Por isso que a TV fechada está acabando. A internet hoje, que até as pessoas brincam, é um mundo de ninguém. Não, é um grande mundo, e a gente tem que organizar. E quem vai organizar esse mundo, assistindo esse programa, é você que está aí do outro lado. Você teclou agora, deu um likezinho, assinou o canal, passa a fazer parte desse nosso mundo e mandar esse mundo para outras pessoas também. É um cara de 65 anos que está aprendendo isso, olha o bloguista aí. Então, É isso Renatão, aí. Renato, eu deixo você para as suas considerações finais, já deixo a minha beijoca aqui para todos os gringos, para todos os americanos, para todos os brasileiros, e aguardo você no próximo Mercado de Licitação entre Brasil e Estados Unidos, trazendo as últimas novidades do setor aí da América, Renato. É isso aí. Poxa, muito obrigado Elcio, por estar aqui. Para mim foi impactante, né, fazer esse resumão aqui das licitações, que você vê que por 200 anos, de 1700 a 1900, imagina o tanto de coisa que não aconteceu debaixo dos panos, que a população não sabe, que pessoas se beneficiaram, que foram utilizados como manobra ali de persuasão, de negociação. Mas, assim, graças a Deus, a lei ela vai evoluindo e ela vai... Talvez várias pessoas que chegaram ao poder, eles viram a necessidade de transformar um processo mais seguro e mais transparente, talvez porque os seus amigos não estavam sendo beneficiados, talvez por interesses particulares, mas que beneficiam todo mundo, né? Hoje a gente vê um processo bem seguro, cheio de regras, processo bem transparente, onde as próprias empresas ajudam ali no controle, porque está todo mundo vendo. Então, com os recursos administrativos, né, com a possibilidade de você processar o governo, de você ir contra o governo e ter os seus direitos garantidos, isso é uma forma de garantir ali, na minha opinião, a soberania do país, onde você transfere a responsabilidade do controle para todos. A população tem como controlar o que o governo está fazendo. Então, assim, é muito interessante, muito legal mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com a nova lei aí, né? Quais são as mudanças, será que o sistema vai ficar um pouco mais frouxo, vai ficar um pouco mais rígido? Mas vamos ver aí o que vai É isso aí, Renatão. Renatão, eu só tenho que agradecer e te aguardo no próximo Mercado de Licitação de domingo que vem. Obrigado, pessoal. Boa noite. Ou bom dia ou boa tarde. acontecer. Valeu.